Ontem a seleção brasileira venceu a partida contra a equipe do Paraguai na segunda partida do time comandado pelo Carlo Ancelotti. Com a vitória, o Brasil garante matematicamente vaga na próxima Copa do Mundo, o que não é motivo de comemoração de forma alguma, mas que a gente tem alguns pontos para citar sobre essa data FIFA de uma maneira geral. Vamos falar sobre isso, já agradeço a presença de todos vocês, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, vem aqui no link da descrição e segue a gente em todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais, canal de lives, o canal de cortes aqui, que eu tô gravando esse vídeo, não fiz esse vídeo em live, mas tô postando aqui para deixar também registrado, afinal esse é o objetivo desse canal, né? Vídeos específicos sobre alguns assuntos aí também, mas enfim, vamos lá falar um pouquinho da seleção brasileira. Porque o time do Brasil fez um jogo que não foi de encher os olhos, tá? Deixando claro, não foi um jogaço e tal da seleção brasileira, mas também foi melhor do que o primeiro. Então é muito daquilo que eu vinha falando nas lives. O Carlo Ancelotti tá conhecendo alguns jogadores, né, tá conhecendo o elenco agora. Claro que ele conhecia os principais jogadores, ele conhecia o Vinícius Júnior, que treina com ele, o Rodrigo, que treina com ele, o Militão também, que nas próximas convocações pode até ter vaga, treina com ele também. O Rafinha, rival dele, treina no Barcelona. O Marquinhos, capitão do PSG, campeão da Champions. Então, assim, as principais peças acho que ele conhece, Alisson, Casemiro, tanto que levou o Casemiro também, né, para a seleção. Então ele conhece as principais peças, mas uma seleção brasileira, um time, um elenco, ele é formado de 23 jogadores, então talvez ele não conhecesse tão bem todo mundo. Então era natural que nesses primeiros jogos ele fosse fazer experiências, testar jogadores, até porque na primeira partida ele não teve o Rafinha à disposição. Nessa convocação ele não teve o Rodrigo, que se não me engano o Rodrigo pediu para não ser convocado, para poder descansar, né? Ele devia estar com algum problema físico e ele queria descansar esses dias aí para se preparar para o Mundial de Clubes pelo Real Madrid, que vai jogar, né? Então talvez fosse algum problema físico que o Rodrigo pediu para não ser convocado, né? Militão também estava fora enfim, o Ancelotti, ele é um treinador estrangeiro e que, assim, qualquer treinador brasileiro, se fosse o Renato Gaúcho, como foi o Dorival, né, algum outro treinador brasileiro, o cara acompanha, pô, a seleção. Ele é brasileiro, ele vai acompanhar a própria seleção, né, principalmente aqueles que são cotados a assumir a seleção brasileira, certo? Então, assim, eles conhecem a seleção, eles têm opiniões, eles sabem os jogadores que já jogaram, os jogadores que não deram certo, os jogadores, o que é que eles podem apresentar na seleção, o que é que eles apresentam na seleção. Então, mais ou menos eles já têm um pouco da ideia deles pronta. O Ancelotti está criando agora essa ideia da seleção brasileira. Ele veio sendo especulado um tempo atrás, né, lá desde o ano passado, foram meses, mais de um ano que se arrastou essa ideia de contar com o Ancelotti, né? Mas que eu não acho que ele tenha estudado tanto assim a seleção brasileira, talvez ele tenha acompanhado um pouco, né? Sabendo dessa possibilidade de assumir a seleção, talvez ele tenha estudado um pouco, visto alguns jogos, algumas coisas, mas eu acho que ele não tinha a ideia central, a ideia principal já pronta, já amadurecida na mente dele sobre como é que ele colocaria a seleção brasileira para jogar. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia, mas a gente é brasileiro, a gente acompanha a seleção, a gente vê os jogos, sabe quem pode apresentar o quê e quem não consegue performar na seleção. O Ancelotti, acho que ele não tem essa ideia ainda, né? Ele vai precisar amadurecer ao longo das convocações. E digo, a convocação que ele fez agora, essa primeira, vai ser muito diferente das próximas. Ele vai contar com alguns jogadores que tiveram espaço nessa convocação talvez não tenham na próxima, jogadores que não tiveram espaço nessa convocação talvez tenham na próxima, né? Assim como ele mudou o time que jogou do jogo passado para esse agora contra o Paraguai. Então ele fez esses testes e acho que ele pode ter tirado até algumas boas conclusões, né, sobre esse time. E aí falando especificamente sobre alguns jogadores, acho que
A volta do Casemiro, que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, ela foi positiva por um sentido. Não, dois, na verdade, né? O primeiro, o Casemiro, ele é um líder em campo. Então ele pode ser uma das lideranças, tá? Como era, por exemplo, o Danilo e Marquinhos. O Danilo já pegou banco, né? E espero que não seja mais convocado o Danilo, porque como é que você convoca um jogador que ele é reserva do Flamengo? Por que não convoca o titular? Se ele é reserva, porque o titular é melhor. Então, por que não convoca o titular? Né? O Danilo foi a mais nessa seleção aí, né? Então, já acabou o tempo do Danilo na seleção. Falo isso há muito tempo. Espero que agora isso seja levado a sério. Então, assim, já que uma liderança acabou saindo ali, outra precisa aparecer. Naturalmente, seria o Alisson, goleiro, né? Mas que o Casemiro também pode aparecer ali como outra liderança dentro de campo. E a entrega dele dentro de campo, né? O quão aguerrido ele se mostrou aí nesses jogos, até algumas jogadas fortes, mas não desleais, né, do Casemiro no jogo, mostra que ele quer mostrar isso, mas ele precisa voltar a jogar bem. Ele, em alguns momentos, demonstra falta de tempo de bola, ele demonstra ali uma diminuição ali na qualidade técnica. Então, assim, que nem aquela brincadeira que eu faço, né? O Real Madrid não. O Manchester United é um destruidor de jogadores brasileiros. O Casemiro foi pra lá, se acabou. O Antony foi pra lá, se acabou. O Antony saiu, tá destruindo no Betis. Então, Casemiro, sai do United, pô. Vai pra outro time, joga melhor, né? Melhora aí teu índice técnico, que vai ser um jogador importante aí pra seleção brasileira. Outro ponto ali, grande achado na zaga, né? O Alex, jogador que tá no Nice ou é no Lille? Se não me engano é no Lille, perdão, não sei, não lembro, galera, mas ele joga no campeonato francês e foi muito bem lá. E na seleção brasileira também gostei da atuação dele. Marquinhos, eu criticava demais o Marquinhos na seleção brasileira, achava ele um zagueiro molenga, estava amolecendo ao longo do tempo, mas mostrou, deu a volta por cima, ganhou a Champions pelo PSG, jogando muita bola no PSG, e agora também na seleção brasileira acho que ele voltou a performar num bom nível, né? Gostei. Laterais, aí eu acho que a gente precisa de uma oxigenação. O lado direito, acho até que melhorou um pouco ali com o Wanderson e com a oportunidade ao Wesley também. Acho que a lateral direita a gente pode tentar ver se ela apresenta mais consistência, mas a lateral esquerda, o Alexandro é nome figurinha carimbada já, né? E acho que ainda não justificou tanto assim. Já falei do Casemiro. Bruno Guimarães também, entrega muito grande e qualidade técnica do Bruno Guimarães. Então, se for jogar com dois volantes, acho que Casemiro e Bruno Guimarães podem ser esses caras. Ou até o Gerson no lugar do Casemiro, se o Casemiro não conseguir performar à altura, né? Então, pode ser essas duplas aí. Mas que eu achei o time do Brasil jogando com um meia centralizado, jogando melhor do que com 3 volantes ali, Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães, e 3 atacantes. Acho que o Brasil precisa desse meia, desse articulador. E o Rafinha pode fazer essa função, eu já falei aqui várias vezes, né? Então, achei até bom esse trio de armadores, o Rafinha centralizado, Martinelli na esquerda e o Vini Júnior na direita, né? Achei que foi legal, eles circulam bem dentro de campo, trocam de posição em diversos momentos, né? Gostei mais desse posicionamento com 3 meias, né? E até também pensando num possível retorno do Neymar, que cara, hoje é até surreal falar de Neymar na seleção, né? Porque o cara não joga, pô. Ele não joga. Ele não tem sequência de jogo. Ele tem uma sequência ali e se machuca. Aí passa um mês fora. Aí quando volta é expulso de maneira infantil. Foi uma bizarrice o que ele fez aqui no Santos. Uma irresponsabilidade que ele fez aqui no time do Santos. Aquela mãozada que ele deu na bola. Antes deu uma butinada por trás no zagueiro, lá tomou amarelo. Reclamou desse amarelo, inclusive, que foi bem marcado. Depois ele deu uma mãozada na bola, a la Maradona, né? La mano de adiós. Porque essa mãozada na bola pode ter sido o lance que, pela expulsão, fez com que ele jogasse a última partida pelo Santos. Porque amanhã joga contra o Fortaleza, mas ele tá suspenso. E aí é o último jogo do Santos até o final do contrato do Neymar. A
não ser que ele renove o contrato com o Santos, ele não joga mais pela equipe do Santos. E tá recebendo aí, né? 105 milhões aí ele vai embolsar na equipe do Santos. Então não tem como hoje pensar no Neymar na seleção brasileira. Ele precisa voltar a jogar consistentemente, no intervalo longo de tempo e convencer. Espero que o Carlo Ancelotti não convoque ele por pressão de mídia, nem de jornalismo, nem de nada, né? Nem de empresário. Espero que ele contrate se o Neymar for um jogador que mereça, tá? Aí sim. Mas, de uma maneira geral, mesmo não pensando num possível retorno do Neymar, achei que jogou mais com 3 meias ali, né? E na frente, o Matheus Cunha, pra mim, participou melhor do jogo do que o Richarlison. Então, tá aí. Richarlison talvez seja um nome que perca espaço na próxima convocação, assim como outros jogadores que alguns não tiveram espaço, alguns jogaram na primeira partida, depois não conseguiram, não entraram em campo nessa segunda, tal. Então, talvez a gente tenha várias modificações, mas é isso. O Carlo Ancelotti, ele tá amadurecendo ainda o conhecimento que ele tem na seleção brasileira. Quem pode apresentar o quê, quem pode entregar o quê, quem joga bem em tal posição, quem vai fazer essa função bem. Então ele está ainda amadurecendo o conhecimento dele na seleção brasileira, certo? Então é uma data FIFA que, embora não tenha enchido os olhos do torcedor, acho que para o Ancelotti pode ter sido positiva, sim. Garantiu a classificação para a Copa do Mundo da seleção brasileira, né? Então agora ele tem a tranquilidade de testar, de ousar, de fazer mexidas, de buscar novos nomes, né? Sem a urgência lá de se classificar, sem a pressão de precisar se classificar a todo custo. Já está classificado. Então agora é fazer esses testes na seleção brasileira, certo? Então assim, apesar de não ter sido um jogo que encantou o torcedor, acho que pode ter sido positivo aí, exatamente pensando nas próximas convocações aí, né? Pensando com a cabeça do Ancelotti, né? Mas é isso, pessoal. Manda os comentários aqui de vocês, né? Sobre o que vocês acharam aí da seleção brasileira, né? Vamos ver o que a galera tá pensando aí também. Não é um trecho da nossa live, né? Tô gravando agora na quarta-feira pela manhã, mas vai pro canal de cortes de todo jeito. Afinal, esse é o objetivo desse canal. Trazer esses assuntos específicos aqui em vídeos aqui pra vocês, beleza? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.